Bom dia. A paz. Muito frio. Todo encapotado aqui. Aqui em São Paulo tá típico, né? Inverno paulista. Nublado, cinza, garoinha fina, frio, úmido, umidade 99%. Hoje é dia 2? 3. 3, é. Eu tô sempre perdido. 3 de julho de 2025. São aproximadamente 10h30. E uns 13 graus aqui. Tá frio. Bem frio. E hoje a gente vai falar do capítulo 13 do livro de Gênesis, onde Abraão e Ló se separam, né? Então, no capítulo anterior, Deus chama Abraão, fala, ó, sai aí da sua terra, e ele saiu, ele não saiu sozinho, né? Ele carregou a esposa, o sobrinho, que era uma responsabilidade dele, né? Já que o irmão tinha morrido. Sim. E deixado o sobrinho sem pai. Então aí, quando a gente é responsável ou tem a bênção de ser responsável por alguém, a gente assume, né? Isso perante a ele, não aos homens. Né? E o início do capítulo 13 é assim: Abraão saiu do Egito com a sua mulher e com tudo que tinha e foi para o sul de Canaã. Então ele está voltando, porque ele estava em Canaã, deu aquela fome, teve que ir para o Egito, agora está voltando, né? E Ló, o seu sobrinho, foi com ele. Abraão era muito rico, tinha gado, prata e ouro. Ele foi de um lugar para outro até chegar à cidade de Betel. E dali foi para o lugar que fica entre Betel e Ai, onde já havia acampado antes. Abraão chegou ao altar que ele havia construído e adorou a Deus, o Senhor. Né? O altar que ele construiu quando Deus apareceu para ele. Provavelmente Jesus, né? Porque Deus Pai mesmo, ninguém vê. Mas ele se revela através de Jesus. Ló, que ia com Abraão, né, ainda, também levava ovelhas, cabras, gado, empregados e a sua família. Não havia pastos que dessem para os dois ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais. Por isso, os homens que cuidavam dos animais de Abrão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nesse tempo, os cananeus e os perizeus ainda estavam vivendo ali. A treta. E um dia Abraão disse a Ló: nós somos parentes chegados e não é bom que a gente fique brigando. Nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar. Escolha, a terra está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Então aqui tem uma lição valiosíssima, né? Meu pai mesmo, ele sempre me ensinou o seguinte: nunca admita na tua empresa alguém que você não pode demitir. Né? Então, entre conservar uma relação familiar, né, afetuosa, uma relação de amizade, e você ter ali negócios conflitando, conserve a relação. Nenhuma riqueza vale, sabe, um amigo, um parente chegado. Nem todo parente é amigo, mas aqueles que são a gente precisa preservar. Né? Esse é o primeiro ponto. E aí Ló olhou em volta e viu que o Vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Era como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. Aqui tem uma referência que fala que é o jardim do Éden, né? E também que fala disso em Gênesis 2:10. É uma terra boa, muito irrigada, que está do lado de rio e tudo mais. Exato. Tem pasto. Né? E aí, o vale era assim antes do Senhor haver destruído... era como o jardim do Senhor ou como a terra do Egito. O vale era assim antes do Senhor haver destruído as cidades de Sodoma e Gomorra, né?
Então aqui, Sodoma e Gomorra ainda não tinham sido destruídas, então era lindo ali. Uhum. E Ló escolheu, né, todo o Vale do Jordão e foi na direção leste. E assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades do vale. Ló foi acampando até chegar a Sodoma, onde vivia uma gente má, que cometia pecados horríveis contra o Senhor. Então aí tem mais uma lição. Primeiro é o seguinte: não interessa para onde Abrão vai. Mesmo que Ló tenha escolhido a melhor parte. Uhum. Porque o que é bom estava com Abrão e não onde ele ia. Estava dentro dele, que era o quê? A promessa, o Espírito do Senhor. O Espírito Santo. Você falou a melhor parte, eu lembrei da citação de Marta e Maria. E Jesus dizendo, Maria escolheu a melhor parte. Né? E aí, ficar com ele. Exato. Então, assim, Abraão sabia, por isso que Abraão falou, ó, se você for para um lado, eu vou para o outro, você escolhe. Porque ele sabia que ele tinha o mais importante, que onde ele fosse, entendeu? Deus podia, com ele podia estar lá no deserto, no meio da areia, que Deus ia dar um oásis para ele, sabe? Ele tinha essa segurança, né? Já Ló, eu não sei, mesmo andando com o tio há tanto tempo, ainda não tinha recebido a mesma bênção, né? Porque bênção não se transfere, gente. Ou você tem ou não tem, né? Ou Deus dá ou não dá. Assim como os dons. Não é a gente que busca. Eu quero isso. Não é a gente que desenvolve, né? O que a gente pode desenvolver e que é a nossa escolha é querer ter intimidade com Ele. Querer criar um relacionamento com Ele. Priorizar isso na nossa vida, né? Mas o que a gente vai receber não é do nosso controle, entendeu? E Ló não fez boas escolhas, porque olha onde ele foi morar, perto de pessoas más, que cometiam pecados horríveis. Mas porque ele olhou só aquilo que já estava pronto e que é material, que os olhos humanos veem, mas não os olhos espirituais. Ele não tinha essa clareza, né? E então aqui amanhã a gente vai falar sobre a promessa de Deus a Abrão, tá? Então tem, na verdade, muitas promessas. As pessoas acham que Isaac era a promessa, mas Isaac faz parte da promessa. Que se a promessa de Deus é que você será pai de nações, é claro que ele ia precisar fazer filho, né? Tá? Então o Isaac era filho da promessa, né? Então amanhã a gente vai terminar o capítulo 13 com esse trecho aqui, tá? Ele não tá deixando eu ler agora. Mas, porque são temas diferentes. Mas aqui, nessa separação de Abrão e Ló, né? Nós já temos, a gente estava conversando disso também, com quem que a gente anda. Pode chegar um ponto em que quando Deus te abençoa, né, e você tem muita abundância, e sim, os filhos de Deus, eles nasceram para isso, né, eles são herdeiros do reino. Como é que você vai ser filho do dono do mundo e vai ficar passando perrengue, entendeu? Pode acontecer se fizer parte da sua missão, né? Porque Abraão foi rico, Salomão foi rico, Davi foi rico, José se tornou rico. Porém, olha só como é que Estevão morreu. Olha o que Paulo passou uma vida toda, né? Pedro. Então, assim, essa teologia da prosperidade que fala que, olha, se você serve a Deus, você vai viver da abundância material e isso é regra, é mentira. Isso não é regra para todo mundo, não. Para cada um tem seu caminho, a sua história. Muitos podem vir a ter dinheiro, podem vir a ter família, podem vir a ter saúde, entendeu? E às vezes tudo isso junto e estão cumprindo o caminho. E muitos podem não ter nada disso. Olha só o que aconteceu com Jó, entendeu? Pode por um período ou por uma vida toda não ter nada disso e estar cumprindo o caminho também. Porque está ali trazendo pessoas para Jesus, né? Porque esse é o objetivo maior, certo?
Mas voltando um pouquinho, independente de qual é o seu caminho, se você... Porque a gente se identifica com os personagens da Bíblia, né? Se a sua história, você se identifica com a questão de Abrão, né? Quem recebe dentro do seu caminho a questão da abundância financeira tem que ter muita sabedoria, pedir muita sabedoria para Deus. Com quem que eu devo andar? Né? Porque a hora que começar a conflitar ali, né, é você ter segurança. Opa, se eu sair de um lugar que ele nem falou para onde eu tinha que ir, mas deu tudo certo, então para que eu vou agora ter insegurança de para onde ir de novo? Escolhe aí, Deus está comigo, né? Bom, essa passagem diz respeito de novo a ter fé e segurança na promessa. Se ele prometeu, quem somos nós de duvidar? Então, se ele teve uma responsabilidade e Ló já estava adulto e cuidando dos bens que ele já tinha feito, porque Abrão foi um exemplo para ele. Então ele seguiu, mas seguiu só a parte material. Porque não, em momento algum aqui, diz respeito à despedida deles. Lá na frente a gente vai ver que quando Deus e a sua trindade descem para julgar Sodoma e Gomorra, a preocupação dele é com a responsabilidade do sobrinho. As perguntas que ele faz poxa vida, será que meu sobrinho vai ser salvo? Porque a cidade, né? Ele não conhecia a cidade. Ele não foi para lá, quem foi para lá foi o sobrinho, né? Mas em momento algum nessa passagem diz que o sobrinho agradeceu por tudo aquilo que ele fez durante a sua vida até aquele momento. Ele simplesmente olhou para o lado que estava mais bonito, falou, aquele lado lá fica para você. Ele estava dando a chance, Abrão estava dando a chance para Ló de virar e falar, poxa, o que eu aprendi andando com o Senhor, que foi o meu responsável, é que independente do lado que eu vá, Deus vai estar comigo e vai me proteger. E eu desejo a mesma coisa ao Senhor, por honrar o tempo que o Senhor cuidou de mim na falta dos meus responsáveis, dos meus pais. Em momento algum diz isso, que seria o reconhecimento, mesmo que seja superficial, mas é uma coisa importante de ser feita. E aí quando a gente vai lá para os mandamentos, honre seu pai e sua mãe, aí tem muita gente que vira e fala, mas meu pai fez isso, mas minha mãe fez aquilo, mas eu não sei o quê, eu quero eles longe. Quem deu a vida para vocês na carne? Quem passou, independente de você saber ou não, dias, semanas, meses, acordado, anos, cuidando, te alimentando, te dando teto, passando insônia, com dor, e tendo que escolher, preciso trabalhar para dar uma coisa para o meu filho. Mesmo que eventualmente um ou outro vá ter ajuda, e essa ajuda é bem-vinda, e nós somos gratos pela ajuda de todas as pessoas que nos ajudam nesses momentos de dificuldade, né? Essa é a gratidão que a gente precisa dar e reconhecer que Deus toca todos os que eles querem, porque quando a gente se dedica a trabalhar para Ele, Ele não deixa faltar nada. Abraão estava tendo essa certeza ali, dizendo, independente do que você escolher, eu vou para o outro lado para a gente não brigar. Mas lá dentro dele ele sabia, aonde eu for, eu tenho a certeza de que Deus vai cumprir a promessa dele, porque eu ando com ele, ele anda comigo. Tem uma outra coisa importante aqui, que a gente precisa ressaltar.
A riqueza de Abraão não foi só para ele. Ele derramou para o sobrinho, ele derramou para as pessoas que trabalhavam com ele. Uhum. E onde ele passava, a gente vai perceber, Isaac também, onde passava, abençoava tudo. Assim como, por exemplo, José do Egito, onde ele tocava também estava tudo abençoado. Então, aquilo que Deus nos dá nunca é só para a gente. É para a gente derramar na vida do outro também. Entendeu? Ele nunca pensa num filho só, ele faz pro reino. Tem que multiplicar igual Deus multiplica. Exato. Então, pensar com a cabeça de Deus, que não é pensar pequeno, né? E eu tô aprendendo isso. Eu sempre pensei em grande, porque ele me deu a visão para enxergar as pessoas. Olha, eu vejo a pessoa lá na frente, mas eu nunca consegui ter esse olhar para mim. Eu tô aprendendo agora, né? Que é quando você bebe da abundância do Senhor, e primeiro é a espiritual para depois se materializar, né? É você começar a pensar com a cabeça dele, opa, se eu tenho que me locomover daqui até ali, e isso exige um transporte X, e eu não quero ir sozinha, eu sempre quero ir para lá com mais pessoas, eu quero derramar na vida delas. Eu vou comprar um Fusca ou vou comprar um ônibus, gente? Tô dando um exemplo bem, sabe? Se para o Senhor derramar na minha vida e eu tenho uma missão para cumprir aqui, é para eu viver num quarto e cozinha com a minha família, mesmo que seja decentemente, tal, ou ele vai me dar uma vila, né? Para acolher mais. Sabe? Então, e Abraão mostra tudo isso para nós, né? Essa história dele, o que Deus fez na vida dele, mostra tudo isso para nós, entendeu? E cada vez que ele encontrava com Deus, que ele tinha uma revelação, ele subia um altar para o Senhor, né? Quais são os altares que você está subindo? E quais que você está derrubando? Então, tem muita coisa para saborear só nesse trechinho aqui do versículo 1 ao 13 do capítulo 13. Você vê que o exemplo dele derrama até sobre os empregados dele e do sobrinho. Porque ele fala, não é bom a gente brigar e não é bom os nossos empregados brigarem. Exato. Né? E no retorno dele para aonde ele já tinha passado, a citação importante é essa, de ele parou onde ele tinha construído o altar para Deus. Exato, porque ele sabia que era abençoado ali. A honrar aquele que realmente precisa ser honrado, é o único. Exato. Né? Então é isso. Vamos honrar aquele que nos dá tudo. Né? Que nem eu orei agora há pouco, falando, Pai, o senhor sabe que eu não gosto de filme, mas tá bom, né? As estações foram feitas muito antes de eu existir, então eu tenho que me adaptar, né? E se for da sua vontade, um lugar quentinho. Uma hora a gente vai ficar num lugar mais quentinho. Mas enquanto não, né? Obrigado por a gente poder estar aqui, ter um local, ter umas roupinhas para aquecer e poder gravar e dizer dessa palavra e poder derramar a nossa vida e as nossos testemunhos, né? E as suas bênçãos, a sua graça, a sua luz, porque nós não somos nada sem o Senhor, né? Mas, assim como Abraão, eu me prendo na fé da promessa que Ele nos fez. Sim. E dentro dessa promessa é ajudar pessoas. E eu fico feliz em poder servi-lo dessa forma. Vou dar um spoiler. No capítulo 14 Abraão salva Ló. Porque tem a treta lá Ló é levado como prisioneiro, sabe? Então até antes mesmo da cidade ser destruída, tudo tem todo um enrosco. E ele tem condições de poder intervir, né? Sim. Não só por ser rico, mas porque ele tinha influência, ele tinha a presença do Senhor. As pessoas respeitavam porque sabia que ele não mentia
E, quer dizer, estava corrigindo. Aprendeu a não mentir, depois da mentira lá, que a gente já leu da esposa que ele queria que dissesse que era irmã, né? Mas aprendeu. As pessoas respeitam quando tem a presença do Senhor, e ter a presença do Senhor não nos livra de pecar. Ocorre que nos livra de viver da iniquidade, que são coisas diferentes. Então, quem vive com o Senhor até peca, mas ele cria consciência rápida, ele se arrepende rápido e corrige rápido. Pede perdão, se humilha. Essa é a diferença. Né? E os pecados que faz, ele conta como testemunho, dizendo, não façam, porque eu já passei por isso. E assume seus B.O. Né? Agora, quando não tínhamos a presença do Senhor, a gente mal conseguia assumir, quanto mais enxergar. Ou ficava escondendo. Né? Também, né, por vergonha, por ter medo do julgamento alheio. E as pessoas não respeitam isso, porque eu escutei uma coisa muito interessante esses dias que eu estava assistindo uma aula de marca pessoal com uma moça chamada Tayana Dantas. Ela está fazendo bastante sucesso aí na internet, inclusive. E ela falou assim: as suas sombras chegam antes de você. Tudo aquilo que você morre de medo das pessoas saberem, você fica tentando esconder, é ilusão da tua parte, meu filho, porque todo mundo já sabe. O fofoqueiro, que não quer que ninguém saiba que ele é fofoqueiro, entendeu? Onde ele chega, todo mundo já sabe que ele é. As pessoas só não têm coragem de te dizer. Ou, não, às vezes não é nem questão de coragem, elas não querem gastar saliva, não querem, sabe, gastar tempo, porque... Sabe que não adianta falar. Só o Espírito Santo convence do pecado, né? Da verdade e do juízo. Então, a sua sombra sempre chega antes de você, se você não der luz a ela. O que é dar luz? É você mesmo saber que você faz aquilo e assumir publicamente que você faz aquilo. E a partir do momento que você sabe, que você assume, é impossível você ficar convivendo com aquilo por muito tempo. Entende? Você não consegue. Aí você tem chance de superar e partir para a correção de outra sombra, porque a gente tem um monte, a gente coleciona, né? Tá? Mas foi muito louco. A pessoa, seja qual for o seu defeito, né? Ele chega primeiro que você. E aí ela deu mais uma dica também que foi muito engraçada. Aliás, muito obrigada, viu? Que muitas vezes aquilo que você ouviu uma vida inteira que era um defeito pode ser o seu superpoder. Ela ouviu atrás das portas uma conversa dos pais, criança faz isso, eu fazia isso também. Falando, poxa, essa menina é sem foco, a gente tem que cuidar disso. Imagina, se ela não tiver foco, ela não vai ter sucesso na vida e tal. E aquilo... Ela cresceu com aquele medo de que as pessoas iriam descobrir que ela é uma pessoa sem foco, né? E todo o esforço que ela fazia para esconder isso só ressaltava o negócio, né? Porque ela deixava rastros de provas sobre aquilo. Até que ela falou, peraí, quais são as pessoas na história que também tinham esse problema de foco, mas conseguiram uma relevância? Ela foi parar em Leonardo da Vinci. O cara, desde um projeto de um esboço de um helicóptero até anatomia, o cara faz, né? É totalmente sem foco. Ele manjava de tudo um pouco, né? Um Steve Jobs da vida, que é super artista, ele fez caligrafia na faculdade e isso contribuiu para refinamento de fonte no computador, entendeu? Foi virar empresário. Tudo bem que ele tinha um sócio, né, que ajudava ele a ser empresário, mas enfim. E aí, bom, se esses caras tiveram uma boa relevância, eu também posso ter. E isso, esse medo, né, de descobrirem esse meu defeito, ele foi dissipado. E isso, virando um superpoder, né, eu posso ser quem eu sou. Uma pessoa sem foco.
E hoje ela consegue ter a própria empresa, usar isso a favor dela e olha só, até consegue ter foco também. Então, toda essa conversa para a gente chegar nessa história, né? De que tendo o Senhor, a presença dele, todos esses receios, eles... É tudo ilusão. Salomão, né? A gente volta. Eclesiastes 12, 13. Exatamente. Tudo ilusão. Quem de fato consegue prosperar na vida, e aí a gente não está falando de dinheiro exclusivamente, mas dinheiro é consequência. Exato. Quem consegue ter liberdade na vida, porque o maior presente do Senhor para nós é a liberdade, né? É a liberdade de assumir a nossa identidade como filhos de Deus, sem ter medo do mundo, né? Porque os heróis da história, eles falam, tá, o mundo judiou de mim, né? Mas eu não vou usar isso para machucar as pessoas, muito pelo contrário, eu vou usar isso para que outras pessoas não sejam machucadas. É diferente do vilão, né? O vilão, ele é... Porque tanto os vilões quanto os mocinhos nas histórias, eles foram machucados pela vida, eles têm traumas, eles passaram por muita coisa, muitas dores. Só que um olha e fala, não, eu não quero que outras pessoas passem por isso. O outro fala, não, eu quero, porque daí eu vou, todo mundo vai ser igual a mim, eu não vou ser tão patinho feio assim. O que está por trás disso é todo mundo querer ser aceito, todo mundo querer pertencer, né? E aí é escolha, você quer pertencer ao quê? Né? Lembrando que escolhido não tem escolha. A identidade dele é uma só. E não adianta ele correr disso. O Ralph tá aqui, ó. A fumacinha saindo da cabeça. Porque eu não quero atrapalhar a linha de raciocínio dela, mas aí a minha some. Tá bom, esgotei. Escolha. O que você escolhe? Ter medo de ser julgado pelo mundo porque você escolheu andar com Deus? Ou andar junto com o mundo que vai continuar te julgando sempre, independente de você fazer coisas boas ou não tão boas, ele vai te julgar sempre. Ninguém agrada a todos. Jesus é prova disso, né? Então, quando você escolhe, assim como os filhos e os escolhidos não têm escolha, quando a gente escolhe andar com Ele, a gente escolhe andar com quem vai julgar todos, inclusive aqueles que se acham juízes, e vão ser julgados pelo único e soberano, justo juiz, com a poderosa força do seu braço justo sobre todos. Então, eu sei que eu vou ser julgado, mas eu prefiro estar do lado dele. E vou aceitar o que for colocado sobre mim, porque de qualquer forma eu quero servi-lo. Independente do mundo dizer que isso ou aquilo não faz diferença nenhuma, eu trabalho para ele. Essa é a minha felicidade. Independente do que acharem, você é louco, você é maluco, você escuta vozes, você sei lá o quê. Ok. É isso que você acha? No dia que a gente sentar frente a frente com o juiz, cada um vai ter o seu livro da vida aberto. Claro que aqueles que tiverem o nome inscritos nele, isso é pesado, né? Então, quanto antes, se voltem para Deus, porque Ele não pede que a gente seja perfeito, aliás, ninguém é, né? Para que possa aceitá-lo. Ele só quer a atitude de coração de dizer, eu quero, Pai, sozinho eu não consigo, mas
pelo amor do seu nome e da sua palavra, me ajuda. É decidir, né? Decisão. Só isso que ele pede. O resto é com ele. Ele é Deus. Ele faz tudo. A gente não faz nada. Aliás, se a gente não atrapalhar, já é muito, né? Então, ficamos com essa reflexão de hoje, que já é bastante, né? Pedindo que Deus conceda as suas bênçãos, Jesus derrame sua graça e o Espírito Santo nos proteja, né? E ficamos aqui nesse friozinho. É bom que eu posso ficar mais agarrada aqui, ó. Entendeu? Quando tá calor, ai, não quero. Então é isso, gente. Até a próxima.